O termo Hamas existe nas escrituras judaicas e em várias passagens. O primeiro momento em que ele aparece é no Gênesis, capítulo 6, verso 11. Vatisharet haaretz lifnei Elohim, vatimale haaretz Hamas. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Neste contexto, a tradução da palavra Hamas é violência, mas não uma violência comum. Tem a ver com o roubo, no qual se faz uso de agressividade, como ocorria, por exemplo, nos eventos em que os antigos piratas e corsários cometiam seus crimes. Trata-se, assim, especificamente de expropriar alguém do seu direito de propriedade sobre algum bem, tomando-o por emprego de força e coerção. Em Gênesis 49:5 lemos o seguinte: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Já nesse contexto, percebemos que a palavra toma outro sentido, não necessariamente de roubo violento, mas sim de prática de atentado contra a vida, como aquele executado por Simeão e Levi contra os habitantes da cidade de Siquém. O termo é também encontrado como forma verbal em vários casos, como aquele que ocorre em Jeremias 22:3. Assim diz o Senhor: exerçam o juízo e a justiça, e livrem o espoliado da mão do opressor, e não oprimam ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façam violência, nem derramem sangue inocente neste lugar. E o mesmo também ocorre em Sofonias 3:4, onde lemos: os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Com o ataque brutal desfechado contra civis israelenses no último dia 7 de outubro pelo Hamas, uma organização terrorista que governa a faixa de Gaza, é natural que muitos estejam se perguntando se as escrituras hebraicas já não haviam dado algum indício desses eventos trágicos e, consequentemente, da guerra que se iniciou entre Israel e aquela organização de terror desde então. Quando olhamos para o termo Hamas e o encontramos na Escritura em cenários de opressão, violência e práticas cruéis, é mais do que natural que entendamos haver aqui algum tipo de profecia ou uma alusão aos dias atuais e ao que ocorre nesse cenário de guerra que estamos vivendo. Mas, se isso é assim, precisamos analisar friamente e sem paixão de causa tais questões. Numa escalada de tensões, quando há ameaças graves à existência do Estado de Israel, muitas vozes religiosas se levantam, tentando buscar alguma alusão ou explicação dos eventos nas páginas da Bíblia. E o mesmo se dá no meio judaico. Vamos então começar a nossa análise pelo nome da organização terrorista Hamas. Como se escreve em hebraico? Escrevemos assim. Comparemos agora com o termo homófono hebraico Hamas. Mesmo o mais iniciante leitor do hebraico poderá perceber que o nome da organização terrorista tem uma letra a mais, um Aleph. Mas por quê? A resposta é simples. Hamas, a organização terrorista, usa um nome árabe para descrever a si mesma, e não um nome hebraico. E não poderia ser diferente, afinal, etnicamente seus membros são árabes. Hamas é uma sigla árabe para Harakat al-Muqawama al-Islamia, ou seja, Movimento da Resistência Islâmica.
A sigla em árabe é formada pelas letras Ha, Min, Alif, Sin, que correspondem diretamente às consoantes hebraicas Het, Mem, Alef, Sin. E o que significa esta palavra Hamas em hebraico? Esta palavra, como está escrita, não significa nada. Não há correspondente algum a esta construção em toda a língua da Torá. Pois, como vimos, quando a ideia é de roubo violento ou violência em geral, a palavra é escrita com Het, Mem, Samer. No hebraico moderno, ao nos referirmos àquela organização terrorista, escrevemos Het, Mem, Alef, Samer, por conta apenas de uma adaptação da transcrição da sigla do árabe para o hebraico. Mas a palavra em si, ou a sigla em si, não é de origem hebraica e não significa nada em hebraico. Embora o termo hebraico e a sigla em árabe tenham um som similar, ou seja, são homófonos, isso não significa dizer que as passagens onde o termo Hamas aparece estejam necessariamente apontando para a moderna organização terrorista palestina. De forma alguma. Tal noção não faz sentido, não apenas pela sua própria estrutura ortográfica, como vimos, mas também pelo seu uso no Tanakh, na escritura hebraica. Um exemplo claro disso é que a ideia de Hamas na escritura, no sentido de violência, não é usado apenas em relação ao inimigo estrangeiro, e sim também daqueles dentro de casa, ou seja, a expressão é empregada também em relação aos próprios israelitas quando eles pervertiam o direito, como no caso de Simeão e Levi, e as suas espadas como instrumentos de violência no massacre de Siquém. Isaías 59,6 também alude a Hamas como violência que era perpetrada entre os próprios israelitas, pouco tempo antes da queda da nação sob o Império Babilônico. Diz o texto: as suas obras são obras de iniquidade e obras de violência há nas suas mãos. Assim fica muito claro que, apesar do som similar, do som semelhante, não há vínculo algum entre o termo hebraico Hamas, que significa violência, ou roubo com uso de violência, e o Hamas, a moderna organização paramilitar terrorista. Mas de onde vêm essas ideias? Elas vêm de duas fontes: da ignorância e da crendice. Há certamente muitos textos proféticos na Torá e no Tanakh que aludem a eventos que são verificáveis na história antiga e até mesmo na história recente. Porém, esta ideia de querer fazer com que os termos isolados correspondam a alguma situação atual, sem embasamento de contexto, senão a especulação, é muito temerária, a ponto de muitas vezes ser apenas carência de atenção midiática ou fome de likes ou views e compartilhamentos em redes sociais, minha gente. Já averiguamos que o termo Hamas, como encontrado na Bíblia hebraica, não corresponde à sigla árabe para Hamas, mesmo que transcrita para o hebraico. Agora, é hora de vermos outros termos ou palavras que podem te enganar quando usados fora do seu contexto e fora do seu propósito. Houve um tempo em que o termo hebraico avon, que significa iniquidade, foi usado como alusão a algo que seria entendido como pecado, por exemplo, usar produtos cosméticos. Dá para se perceber a dimensão da ignorância. Por outro lado, muitos que são devotados à causa palestina tentam associar o termo Pelishtim ao próprio povo atual da Palestina, tese que já se mostrou infundada. Alguns também viam, em certas passagens da Torá, alguma alusão, por exemplo, a Yasser Arafat, falecido líder do Fatah,
partido que governa a Cisjordânia. Muçulmanos também já andaram dando vazão a algumas ideias parecidas ao associar o termo Hamdat ou Mahmad ao profeta do Islã, Muhammad. Seria então o caso de que, onde quer que apareça o termo hebraico sus, que significa cavalo, teríamos ali então uma menção ao Sistema Único de Saúde do Brasil? Naturalmente que não. As escrituras serão sempre mais elevadas do que estes pseudo-intérpretes entendem. Não é apropriado fazer da lei divina um mero oráculo vazio para servir à curiosidade fútil de uma plateia e à sede por likes dos religiosos youtubers.